boa noite. Boa noite. A Polícia Civil apreendeu em Contagem mais de 11 mil lacres de uso exclusivo do Detran do Pará, no norte do país. De acordo com as investigações, os produtos seriam usados para clonagem de carros no nosso estado. Os lacres de uso exclusivo do Detran do Pará foram encontrados por um artista plástico em uma caçamba no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na região metropolitana da capital. Ele pegou um grande número com a intenção de fazer uma árvore de Natal. Ele não sabia do que se tratava, porém uma determinada pessoa, um amigo, um conhecido, disse a ele que achava que eram lacres de placa. Ele procurou o Detran, informou isso e uma equipe da Coordenação de Operações Policiais foi até a residência dele e fez a apreensão. E daí iniciou toda essa investigação. Eles seriam usados na clonagem de veículos. Os criminosos falsificavam a placa e usavam o lacre para dar autenticidade. Alguns maus despachantes, maus profissionais, recuperavam esses lacres e vendiam até por R$50 cada um para criminosos. Mas também foi identificado alguns poucos lacres do Detran do estado do Pará. Através da numeração dos lacres, a polícia descobriu que eles fazem parte de um lote encomendado pelo Detran do Pará. As investigações continuam agora para identificar se eles foram clonados e repassados a criminosos ou furtados do Departamento de Trânsito. O trabalho interno agora no Detran é de verificar se o conteúdo dessa compra de lacres, se ele foi clonado ou não. Então, nós estamos fazendo uma apuração interna no Detran para verificar a numeração desses lacres lá, se batem com esses que estão aqui. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo no Detran do Pará. Foram apreendidos 11.400 lacres e os policiais também querem descobrir aonde está o restante do material. Segundo informações do pessoal lá do Detran do estado do Pará, esses lacres pertenceriam a um lote de 71 mil lacres adquiridos recentemente pelo Detran daquele estado. E se esses lacres são clonados e eles serão periciados agora, se eles são clonados, eu acredito que terão pelo menos mais uns 60 mil lacres aí. Foi preso em Araçuaí, no norte do estado, o segundo suspeito de matar o policial civil Alan Ferreira Couto. Luciana Viana tem as informações para a gente. Luciana, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. O suspeito foi preso na casa do irmão em Araçuaí. Houve troca de tiros com a polícia. O suspeito foi baleado, levado para um hospital e assim que recebeu alta, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e também por tentativa de homicídio contra os policiais. Esse suspeito, inclusive, já era foragido da penitenciária de Teófilo Otoni por outros crimes e também chefiava uma quadrilha de roubo a cargas lá na região. O policial Alan Ferreira Couto, de 30 anos, ele levou um tiro na cabeça há cerca de um mês, durante uma operação, quando ele e um colega perseguiam 4 suspeitos. Eles haviam acabado de assaltar um sítio. Bom, houve troca de tiros, o policial foi atingido na cabeça, chegou a ser trazido aqui para Belo Horizonte, ficou internado no hospital João 23, mas acabou não resistindo e morreu uma semana depois. Agora faltam outros 2 suspeitos. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Mais uma vez, o destino das capivaras da Lagoa da Pampulha foi assunto hoje aqui na capital. Uma audiência pública com autoridades e moradores da região aconteceu na Assembleia. Debater ideias, compartilhar experiências e opiniões. O objetivo é definir o que fazer com as capivaras em BH e prevenir a febre maculosa. O que a gente tem visto é que as cidades têm tomado medidas que não resolvem o problema. O que a gente quer debater? São propostas que realmente trazem resultados efetivos no combate a essa doença e no manejo ético desses animais. A ideia é a de repetir ações bem-sucedidas como a aplicada em Viçosa. Fazer um controle populacional da capivara, fazer o controle do carrapato através de isca, sem jogar veneno no ambiente, ou seja, se você botar um cavalo num lugar que está cheio de carrapato, que é predileção desses carrapatos, são cavalo, eles vão juntar nesse cavalo, você retira o cavalo, dá uma banhada nesse cavalo, raspa, tira os carrapatos e fazendo isso várias vezes. Foi o que nós fizemos lá em Viçosa, que nós conseguimos controlar tanto a população de carrapato quanto a de capivara.
Para o Conselho Municipal de Saúde, o foco deve ser no combate ao carrapato estrela e não no extermínio ou deslocamento das capivaras. Até 2 meses ela pode estar transmitindo a doença. Depois ela não tem mais, ela já não pode, o carrapato pode picá-la, que ela não vai mais estar ali se infectando para infectar outro ser vivo. Transferir a capivara, você vai transferir o problema. O grande vilão da história não são as capivaras. O grande vilão da história é o carrapato estrela. E a gente tem como combater esse carrapato estrela. As capivaras que habitam a Lagoa da Pampulha geram impasse entre a Prefeitura e o IBAMA. Em 2014, elas foram retiradas do local. E em março deste ano, uma liminar permitiu que elas voltassem a ficar ao redor da lagoa. Mas uma morte em setembro por febre maculosa fez com que a questão e a discussão voltasse à tona. Mas e a população? Quer que elas fiquem ou sejam retiradas? Cuidar mais um pouco, né, das capivaras. Não a questão de tirar, procurar cuidar delas, mas eu acho que não tem problema, não. Vamos tirar a capivara então para ver se realmente é capivara, mas até então nada provou que é a capivara, né? Eu acho que tem que exterminar, porque, sei lá, vai que não dá certo tratar, né? Eu acredito que pode colocar a capivara em outros lugares. Acho que tem que pegar a experiência de sucesso e fazer aquilo também. Copiar o que já deu certo, né? Bandidos assaltaram uma cooperativa de crédito em Patos de Minas e roubaram todo o dinheiro que estava no local. Um funcionário foi rendido pelos assaltantes e houve tiroteio. O assalto foi na porta desta cooperativa de crédito, que fica situada no bairro Planalto. 2 criminosos numa motocicleta chegaram e renderam um funcionário do banco que chegava com o malote da empresa. Ele anunciou o roubo, né, com a arma de fogo, subtraiu a motocicleta e o malote. A Polícia Militar em rastreamento fez um cerco na cidade e teve informação que a motocicleta estava abandonada aqui no bairro Gramado com o malote. Nada, ao final, foi levado. O vigilante do banco viu a ação dos criminosos e chegou a atirar contra os bandidos. O portão de uma empresa que fica do outro lado da rua foi atingido. Ao perceber que não havia dinheiro no malote, os criminosos abandonaram a motocicleta do banco e o material levado já no bairro Gramado. O malote só tinha documentos, né, e foi encontrado junto com a motocicleta aqui no bairro Gramado. A seguir tem o futebol. Hoje começa a decisão das semifinais para o Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil. E tem também o nosso quadro Malas Prontas. A nossa viagem é para uma cidadezinha do Campo das Vertentes que tem no carro de boi a tradição cultural dos moradores. É daqui a pouquinho. Agora o futebol. Logo mais, o Atlético enfrenta o Internacional em Porto Alegre. O time está na ponta da tabela e tenta melhorar os números fora de casa. Atlético e Internacional. Hoje é dia de Copa do Brasil. O Galo, com força total, garantiu vaga suada nos pênaltis contra o Juventude. O goleiro Vitor salvou o time mais uma vez. 2 defesaças. O Inter bateu o Santos, mesmo jogando com time misto. Afinal, o Colorado não anda nada bem no Brasileiro e precisa priorizar em alguns momentos. Mas fica a dica, mesmo se ele não for com todo o time titular, o Galo não pode bobear. Não é mesmo, Júnior Urso? Jogadores, às vezes, que não está sendo aproveitado ou aproveitado pouco, ele está querendo mostrar para o treinador dele a qualidade dele ou mostrar para alguém, de repente, ou para si mesmo, o quão qualificado é. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Na busca pelo bicampeonato do torneio, o Galo busca minimizar erros e se inspirar na campanha de 2014, quando foi campeão da Copa do Brasil. Mas o Luan espera um pouco menos de tensão. O Galo é sempre emoção, né? Acho que tem uma coisa boa aí pela frente. Está nos esperando aí coisas boas. Espero que seja essa Copa do Brasil novamente. Mas para fazer bonito na Copa do Brasil e seguir com vantagem na competição, o Atlético precisa mudar um detalhe na sua campanha: melhorar o desempenho fora de casa. Acho que sim, a gente tem que dar uma melhorada nisso. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas eu acho que a gente tem que dar tudo de nós para que aconteça uma vitória, né? Para que seja diferente das outras partidas que a gente tem feito. Uma equipe quer ser campeã, não importa quem entre à sua frente, eu acho que tem que pensar sempre na vitória.
O Cruzeiro é o protagonista mineiro do maior embate da Copa do Brasil de hoje. Joga contra o Grêmio no Mineirão. Os dois times são os maiores vencedores do campeonato, cada um com 4 títulos. Como resumir os primeiros 90 minutos de Cruzeiro e Grêmio mesmo antes da bola rolar? Estarão reunidos aí os dois maiores ganhadores de Copa do Brasil. E certamente isso não aconteceu à toa na história desses dois clubes. Por isso, não é exagero dizer que este é o confronto de maior tradição na Copa do Brasil. O Cruzeiro leva total vantagem, já que nunca foi eliminado pelo rival gaúcho em mata-mata. O último triunfo foi em 2009, pela Libertadores da América. Os dois times só se enfrentaram uma vez no torneio, quando decidiram o título em 1993. Empate em 0-0 em Porto Alegre e vitória celeste por 2-1 no Mineirão e título do Cruzeiro. E é claro que eu espero que o retrospecto continue sendo favorável, mas sabemos que os números e o que passou não vai entrar em campo, que nós mesmos que vamos ter que fazer aí a história acontecer novamente. Fora de campo, o duelo já começou. Vale aquela história de jogar o favoritismo para o outro lado. Você acha que o Cruzeiro ele pode levar uma certa vantagem por ter atletas mais descansados, enquanto o Grêmio teve um Grenal desgastante hoje? Gozado que quando eu faço uma coisa aqui, eu sou criticado em termos de poupar alguns jogadores, porque eu sempre quero o bem do clube. Aí as pessoas criticam. Os outros times, os outros clubes fazem e tá tudo certo. Conversinha para boi dormir, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente conhece isso aí, chama de pega-ratão. Mas como a gente tem experiência suficiente, sabe que não tem o que os jogadores não são capazes de superar nessa hora. O Cruzeiro não vai imaginar um Grêmio mais desgastado. E já vivemos muitas situações de poupar uma equipe inteira na quarta-feira, quando os outros jogar e chegar no final de semana e o outro time correr mais. O Cruzeiro tem apenas uma dúvida, o capitão Henrique por desgaste físico. Mas na Toca da Raposa 2, todos já têm um outro adversário, além do Grêmio. Controlar a ansiedade é uma competência, né? Quem controla melhor essa ansiedade certamente executa melhor o plano de jogo e a estratégia que vai ser traçada. Você já ouviu falar de Ibertioga? Uma cidadezinha do Campo das Vertentes que tem no Carro de Boi a tradição cultural dos moradores. Um lugarejo com pouco mais de 5 mil habitantes que recebem de braços abertos quem passa por lá. Dá uma olhada. Ibertioga, nome diferente, né? De uma cidadezinha que pertence ao Campo das Vertentes a quase 40 quilômetros de Barbacena. O lugar é tranquilo, aconchegante, longe da confusão e correria das cidades grandes. O centro da cidade é um charme à parte, cheio de casarões antigos, todos tombados como patrimônio cultural do município. Afinal, carregam a história do lugarejo com pouco mais de 5 mil habitantes. Um lugar sossegado, não tem molação, não tem nada aqui. Clima bom. O pessoal de Ibertioga é um pessoal simples e acolhedor, assim, amigo. Na área rural do município, belas cachoeiras. São 6 ao todo. Esta é a Cachoeira do Prudente, uma das mais bonitas. Tem mais de 15 metros de queda d'água que forma uma grande piscina natural. Ideal para aqueles dias bem quentes. Mas não é só a tranquilidade e as belezas naturais que têm atraído gente para cá, não. Ibertioga é conhecida como a capital dos carros de bois. O título surgiu há muito tempo, quando uma espécie de desfile de carros de bois foi criado para arrecadar dinheiro para o hospital da cidade. Deu certo, tanto que o festival já vai completar 40 anos e se tornou a atração turística em Ibertioga. Mesmo de longe, o canto anuncia a passagem do carro de boi.
Na simplicidade da roça, o veículo que era usado antigamente para transporte de cargas continua sendo o braço direito de seu Antônio. Faz serviço, por exemplo, de um trator que eu não tenho, faz tudo que eu preciso, faz de tudo. O trabalho é pesado, mas compensado com o canto do carro de boi durante os festivais, todos os anos. Quando eu era bebezinho, eu já participava. Eu ajudava meu pai com 7 anos, eu já ajudava ele a candear boi, festival. Ele faleceu e eu continuo do mesmo jeito. Tradição e a ajuda do hospital da Ibertioga. E é também de geração em geração que manifestações culturais e religiosas na cidade, como a Folia de Reis, são mantidas e atraem fiéis todos os anos. A Caixa, como é chamada, tem mais de 100 anos e ainda é tocada pelos integrantes da folia. Já conheço Folia de Reis do tempo do meu bisavô, eu estou com 76 anos. Aí eu já conheci isso há muitos anos. E é ver aí, igual uma menininha. E nós vai assim, é uma família. É como se em cada batuque resgatassem a história da cidade. Sexta-feira tem mais. A Polícia Civil investiga a morte de 2 moradoras do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Os corpos foram encontrados em uma região de trilhas. De Mara Oliveira tem os detalhes direto dos estúdios da Rádio Band News FM. Boa noite, Mara. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. No mínimo, estranho esse caso, André. Olha só. A mulher de 34 anos, ela desapareceu no dia 16 de outubro e foi encontrada no dia 23 em uma cova, enterrada em uma cova. Já a mulher de 47 anos, que era zeladora da Gruta da Lapa, uma região ali frequentada por turistas, ela desapareceu no dia 23 de outubro e foi encontrada em uma trilha por pessoas que passavam pelo local no dia 24 de outubro. Um homem que seria suspeito do crime, ele foi ouvido na noite desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com vários arranhões pelo corpo e entrou em contradição diversas vezes para explicar esses ferimentos. Ele acabou sendo liberado, André, porque não apresentou informações que o relacionavam diretamente ao crime, mas foi feito perícia no corpo desse suspeito. Segundo a polícia, 2 inquéritos foram abertos, então, para apurar esse caso. E a polícia aguarda a conclusão da perícia e esse laudo deve sair em 30 dias, André. Certo, obrigado pelas informações de Mara Oliveira. A seguir, uma análise da reta final das eleições. E a gente mostra também o drama das pessoas atingidas pelo desastre da barragem de Fundão. Nós voltamos rapidinho, até já. Representantes do movimento atingidos por barragens e da Arquidiocese de Mariana se reuniram hoje na Assembleia para cobrar ações dos deputados sobre o desastre da barragem de Fundão. Eles esperam há quase um ano por providências do governo e das empresas responsáveis e tentam recomeçar a vida. Há quase um ano, Aline convive com a ausência do marido, que junto a outras 18 pessoas, entre crianças e adultos, perderam a vida no desastre de Mariana. Essas 19 vítimas, elas têm nome, elas têm família, elas significaram e vão significar alguma coisa pra gente para sempre. Giovanni não chora a morte de um familiar, mas a morte de um rio que alimentava e sustentava cerca de 600 índios Krenak, que ainda vivem às margens dele. O rio, para nós, ele, além da água, tem a questão econômica, a questão religiosa e a questão espiritual, que é a mais importante de todas, que é o que mantém o povo Krenak vivo até hoje. Clarissa faz parte de uma rede nacional de médicos populares e o diagnóstico para muitos sobreviventes, um ano depois, acende um alerta. Hoje, as pessoas estão passando por problemas mais ligados à questão de saúde mental, relacionados à depressão, ansiedade, insônia, e muitas pessoas estão com queixas de doenças de pele e também de problemas respiratórios. O clima de incerteza ao longo de um ano mobiliza movimentos. O movimento dos atingidos por barragem está organizando uma marcha que vai sair dia 31 de outubro de Regência, e vai vir até Mariana para denunciar então o crime, a impunidade, o cenário de incerteza e os direitos que ainda não foram garantidos dos atingidos.
Na Assembleia Legislativa, um projeto, entre outros, acerca de Mariana e que poderá ser votado até o fim deste ano, tem como foco os atingidos. Nós temos que ter o conceito atingido antes, para quando houver o licenciamento, você licencia com as pessoas já tendo os direitos que ele deverá ter como atingido e não esperar ele ser atingido para depois socorrê-lo. São seres humanos, né? Cadê o amor da humanidade? Será que o dinheiro está falando tão alto assim que as pessoas perderam a essência da vida, do amor, do respeito e do carinho? A eleição está chegando e é hora de avaliar bem os candidatos antes de apertar a teclinha verde. Olá! Antes de votar neste domingo, você deve olhar bem as montanhas. Olhe bem para o Belo Horizonte. Escolha o candidato mais alto. Não em estatura, mas em caráter, visão, ética, responsabilidade, competência e criatividade. Vote com o coração, mas consulte sua mente. Vote com a razão, mas não descarte a emoção. Siga sua intuição. Siga aquele candidato que promete menos. Quem sabe assim ele fará mais. Pense em Belo Horizonte. Pense que a cidade merece ter um belo horizonte, um belo futuro. Vote em quem você acredita que vai fazer Belo Horizonte merecer o nome de Cidade Jardim. Depois não adianta chorar e reclamar. A hora é agora, a hora das urnas, a hora que você manda e decide. Antes de votar, olhe bem à sua volta. Veja se a sua rua tem buracos ou asfalto, árvore ou cimento. Pense nos mais necessitados. Pense em quem não tem saúde, educação, transporte, segurança e esgoto. Pense nos outros e quem vai ganhar somos todos nós. Na hora de votar, pensem em gentileza urbana. E a gente recebe hoje Orion Teixeira para comentar a reta final das eleições. Boa noite para você, Orion. A gente pode dizer que a campanha eleitoral virou uma guerra? Boa noite, Gisele, André e telespectadores. Sim, claro que sim. É a hora do desespero. É chegada a hora de você saber quem tem mais votos, afinal, quem será o próximo prefeito de Belo Horizonte, o futuro prefeito do próximo quadriênio. Daí esse estresse, essa tensão permanente que leva alguns ao desespero, a ponto de a campanha ser transformada aí em desfavor das propostas num clima de guerra, uma declaração de guerra para desconstruir, tirar o voto do rival para que o outro possa se recuperar. Enfim, imagine você a situação, durante todo um turno, o primeiro turno e início do segundo turno, o candidato do PSDB, João Leite, ele manteve a liderança. De uma hora para outra, ele percebeu a chegada do segundo colocado, Alexandre Calil, do PHS, que não só empatou, como chegou também a ultrapassar um pouco o candidato. Não sabemos agora a verdadeira frente desse candidato perante o outro. Há uma situação de empate técnico, o que aumenta mais ainda a indefinição. Então, a disputa vai ser cabeça a cabeça, voto por voto, na reta final. Então, todo cuidado é importante para manter a fidelidade desse eleitor, Gisele. Pois é, agora, Orion, também fazer uma outra pergunta aqui em relação aí ao futuro do governador Fernando Pimentel, que está nas mãos dos deputados mineiros, né, Orion? Exatamente. Nesta semana, no início dela, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, enviou um ofício pedindo autorização à Assembleia Legislativa para processar o governador Fernando Pimentel, do PT. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de se favorecer e beneficiar empresas durante o período em que ele foi ministro do Desenvolvimento Econômico nos anos de 2011 e 2014. E agora a Assembleia vai decidir se autoriza ou não o STJ a processar o governador. Então teremos uma guerra aí na Assembleia até o final do ano, André. Pois é, Orion, uma perguntinha rápida. Você acha que autoriza ou não? Sim ou não? Tá certo, Orion. Obrigado. Aí não deu para ouvir o finalzinho. Uma excelente noite a todos. A gente volta amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.